Então eu vou repetir tudo que eu falei até agora para poder gravar, galera. Desculpa aí. Fogo, né, Isabelle? Ai, professor Cabeção. Vamos lá. Bom dia, galera! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Alguém conseguiu pensar naquele probleminha que ficou da aula passada, do nosso encontro passado? Então, o que era o probleminha? Vamos relembrar. O probleminha era o seguinte. Se fodeu. Gravação iniciada. Iniciar a gravação. 1.000 milhão de anos depois. A gente tinha visto que esse exemplo 1 tem uma transformação, que é a transformação XY, que é igual a YX mais Y. E essa transformação, a ideia da gente estudar aqui agora é transformação linear. Bom, então qual é a ideia de uma transformação linear? Pegar uma coisa linear, no caso uma reta, por exemplo no R2, e transformar numa outra reta, também no R2, tá? No caso aqui da transformação que vai do R2 para o R2. De maneira geral, uma transformação linear, ela vai pegar algo linear e levar em algo linear. Essa é a ideia de ser transformação linear. Transformar linear em linear. Bom, então nesse exemplo aqui a gente pegou a base canônica, a gente viu o que a transformação, o que acontece quando eu pego a base canônica, aplico a transformação nela, deu aqui uma base também, beleza. Mas não importa muito isso aí por enquanto. E a gente viu que a gente poderia até pensar numa matriz aqui, associar uma matriz a essa transformação, porque essa matriz vezes um ponto XY dá exatamente a regra da transformação. Fizemos essas continhas aí para chegar nesse resultado, beleza. Pegamos o outro exemplo, que é o exemplo 2. Y, x vezes y. Então pega xy e leva em y, x vezes y. É uma nova função, uma nova transformação. E aí fizemos o mesmo raciocínio, fizemos as continhas que conferimos e está todas certinhas as continhas, só que bugou. Ó, seguinte, eu já vou combinar com vocês aqui. Se a porcaria do computador reiniciar de novo, eu vou cancelar nosso encontro de hoje. Vou ver o que está acontecendo para consertar, para não dar mais esse problema. Que merda, hein? Bugou por quê? Porque a matriz vezes o ponto xy dá y0. E teria que dar yx vezes y. E aí? Aí lascou, né? Aí ferrou. Aí não deu certo, igual havia dado aqui no exemplo 1, né? Bom, então tá. Olha só. Aí eu fiquei pensando, putz, como que eu raciocinaria, porque eu pedi para vocês pensarem o que poderia estar por trás. As continhas, eu não mudei as continhas estão certas. Então é alguma questão de raciocínio aí, que eu fiz algum raciocínio que não tá legal. Que será o raciocínio que eu fiz que não tá legal, né? Eu fiquei pensando, porra, eu como aluno, como que eu faria? Porque quando eu era aluno, o professor simplesmente chegou lá, a gente está falando de transformação linear, o professor chegou lá e colocou assim, ó, definição, transformação linear é tal coisa. E aí, testar, isso aqui é transformação linear? Ah, é, isso aqui é transformação linear? Ah, não é, tá. Mas eu fiquei pensando, né, pô, como é que o cara chegou, né, a essa ideia de colocar a definição? Por que a definição tem que ser assim, em suma, né, resumindo? Bom, e aí, galera, o que acontece é o seguinte, ó. O que acontece, ó? Eu fiz aqui 2 exemplos justamente para provocar a gente a entender o que é uma transformação linear e aí ver o que é que está por trás dela para poder então definir ela direitinho. E aí eu pensei,
se eu fosse um aluno, qual seria a primeira coisa que eu faria? Eu vou testar o seguinte, essa regra aqui leva reta em reta? Vou testar para ver se isso aí está acontecendo mesmo de fato. E essa outra regra leva reta em reta? Vou testar também para ver se está acontecendo isso daí. Então, aí eu pensei e falei, bom, vou usar uma planilha de Excel para fazer essa bagaça toda aí. Ok, então, aí temos aqui nossa gloriosa planilhinha aqui do Excel. Do lado de cá, o que, que eu fiz? Ó, aqui eu vou escrever uma reta, os pontos da reta y igual a 2x mais 1. E aqui eu tenho a transformação do primeiro exemplo e a transformação do segundo exemplo. Beleza? Então, aqui são os pontos x, y. Então, aqui vai estar o x e aqui o y. Aqui também vai estar x, y. Só que x, y é por meio da transformação que está em laranja aqui, que é pega o xy e leva no y x mais y. Aqui é o mesmo raciocínio, é o xy, mas vão ser os xy de tal forma que a transformação pega o xy e leva no y x vezes y. Vamos ver então como é que é isso aqui. Para obter esses pontos aqui, o que, que eu fiz? Menos 50, daí só digitei menos 49,9, menos 49,8, menos 49,7. Por exemplo, ó, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, bacaninha, para vocês verem como é que é o funcionamento aqui da planilha. Então, olha só, é bem simples, ó. Então, eu só tenho isso aqui digitado agora. Menos 50, menos 49,9, menos 49,8, menos 49,7. Então, veja que eu estou aumentando 0,1, 0,1, 0,1. Então, o que, que eu faço aqui agora, ó? Eu marco aqui, venho aqui, seleciono a célula no meio, marco, arrasto até aqui. Agora venho nesta marquinha verde que está aqui, ó, tá? Ó, virou o sinalzinho de mais, ficou pretinho, de branco para pretinho, arrasto. E aí, ó, tá vendo que tá mudando os valores ali, ó, menos 44, menos 30, alguma coisa, menos 20, menos 5, ó, 29, eu vou até 50, tá? Ah lá, 50, beleza, ó, 50, aí. Pronto, ele criou para mim todos os pontos aí, de menos 50 até 50, indo de 0,1 em 0,1, beleza? Agora aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr igual a 2 vezes o x, então essa célula, eu tenho que marcar a célula, tá? Mais 1, tá? Para ser redundante, mas para não ter erro, eu vou colocar sinal de parênteses aqui e aqui, ó, tá? Para ele entender que tem que fazer primeiro esse vezes aí, depois a adição. Beleza, igual, olha lá, mais menos 99. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou só arrastar essa célula até lá nos 50, ó. Olha lá, ficou pretinho, mais, vamos até lá, ó. Aí, show de bola, beleza? E agora, ó, só para vocês verem, isso aí é uma reta, é o 2x mais y, ó. Vem aqui, gráficos, ó, olha lá, uma reta, beleza? Então, de boa. Vamos tratar de ver agora as transformações, para ver o que é que está acontecendo ali com aquelas transformações. Então, nesse caso aqui, eu venho aqui, ó, aqui em cima, igual a... Então, o meu x vai virar o y, esse y aqui, ó, beleza? E o meu y? Meu y vai virar igual a este x mais este y aqui, ó, beleza? Olha lá, menos 149. Agora eu vou vir aqui, ó, mais no centro da célula, vou arrastar, marcar essas duas células, bolinha verde, ah lá, pronto, vou arrastar. E aí, gloriosamente, a minha planilha de Excel vai já calcular para mim todo mundo que eu preciso, sem eu ter que ficar fazendo isso daí na mão ou implementando. Olha lá, beleza, tá? Olha lá, o y virou, meu x virou o y anterior. E a soma é o novo y. Beleza. O que eu quero agora? Agora eu quero ver se esse conjunto de pontos aqui também é uma reta. Porque, né, eu admiti que isso aí estava acontecendo, né? Então vamos lá ver, ó. Vamos ver aqui. Oh, beleza, virou uma reta, do mesmo jeito que eu havia imaginado no caso lá do exemplo. Olha só, aqui, ó. Aí, a retinha virou a retinha. Show de bola, beleza, é o que eu queria. Então, tá de boa. Agora vamos ver o outro exemplo, né? Vamos lá. Esse cara aqui, o x vai ficar igual a o y. Olha lá, beleza, menos 99. E aqui, do mesmo jeito que eu fiz no caso anterior, igual, aqui é x, só que agora é vezes o y, beleza? Igual, olha lá, beleza, deu esse número aí, ó, menos com menos dá mais, tal, beleza.
Vem aqui, marca as duas células e aí vou puxar até lá embaixo, ó. Até no 5. Opa, passou. Vamos lá, vamos voltar. Aí, até aqui, ó. Pronto, beleza. Deu todos os valores aí, ó. Aí, ó, 101 vezes 50, 5.050. Beleza, show de bola. E agora vamos ver aqui, então, a nossa gloriosa retinha. Com esse conjunto de pontos aqui que eu obtive por meio da transformação. Opa, aí, aqui, aí, beleza. Então agora eu venho aqui, inserir o gráfico aqui, ó. Tal, e... olha só, não deu uma reta. Aqui tinha que dar uma reta, mas não deu. Então, na verdade, o que está bugado lá no nosso desenho, no nosso problema aqui, é que isso aqui, ó, não é uma reta. X vezes Y aqui, isso não vai dar uma reta. Vai dar uma curva esse negócio aí, vai dar um negócio curvo, parece uma parábola. E de fato, vai parecer uma parábola mesmo, né? Porque aqui é um x vezes y, é quase um x quadrado isso aqui, ó. Ou y quadrado, não importa. Mas então, pô, então é sacanagem isso aí. Então isso aqui não transforma coisa linear em coisa linear. Então foi aqui o erro. Aqui foi o erro de raciocínio. Esse negócio não é linear aqui, ó, tá? Bom, e aí... o que tem, então? As nossas contas estão corretas, mas então estaria correto tudo certinho se esse negócio, essa transformação, transformasse coisa linear em coisa linear. E o que é que eu fiz nas minhas contas para pensar que transforma em coisa linear? O fundamental nisso está aqui, ó. É isso aqui. Tá? Na verdade, isso aqui também. Tá? E o que é isso daí? Isso daí é o seguinte, ó. O que eu usei na minha conta lá, quando assim, se... eu imaginei assim, né, ó. Ah, eu tenho uma reta, e aí eu tenho lá a minha transformação T, e ela jogou para alguma coisa. E eu raciocinei que essa alguma coisa fosse uma reta. Mas acontece que essa alguma coisa não é uma reta. É uma coisa parecida com isso aí, ó. Né? Bom, então, o que foi que eu usei agora nas contas, tanto de um lado quanto do outro, eu usei que fortemente faz esses negócios aqui de levar uma reta numa reta. O que eu usei foi isso aqui, ó. Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Só para a gente depois reproduzir lá de uma forma geral. Eu usei que t de xy é escrito como x que multiplica um 0 mais y01, que é t de x10 mais t de y01, que é xt de 10 mais yt de 01. Então tá, então pera lá. Então o que eu fiz? Eu usei isso aqui, ó. Quer ver? Eu usei que t de xy, né, é igual a t de x vezes 10, que é a minha base canônica, mais y que multiplica 0,1. Daí, eu usei o seguinte aqui, pensando que leva linear em linear, aí é que está a parada agora. Eu usei que isso aqui é igual a xt de 10 mais yt de 0,1. Tá? Então, essa conta aqui, desse igual para frente, eu só vou poder fazer se a transformação for linear. É esse o raciocínio que não está legal. Então, aqui, só se for linear. Bom, então, na verdade, aqui é o seguinte. Esse igual aqui define o que é linear. Define, na verdade, o que é transformação linear. Porque isso aqui funcionou no primeiro caso, no primeiro exemplo, mas isso aqui não funcionou no segundo exemplo. No segundo exemplo, isso aqui deu pau. E deu pau justamente porque o segundo exemplo não leva coisa linear em coisa linear. Então é essa passagem aqui, ó, que eu raciocinei que eu podia fazer, que eu não podia fazer.
A conta não está errada, a conta está certa. É só essa passagem aqui que o raciocínio não se aplica no segundo exemplo. Porque, então, tem que satisfazer o seguinte, ó. Para ser transformação linear, então, para fazer aquela brincadeira lá de... você tem aqui uma reta, beleza? E aí você tem, então, uma transformação que está levando, em princípio, em outra reta. Legal. T. Então, essa T tua, ela tem que satisfazer o seguinte, ó. Ela tem que ser tal que T de um vetor U mais alfa vezes um vetor V tem que ser T de U mais alfa T de V. Isso para qualquer que seja o U, o alfa e o V. Essa transformação para fazer esse serviço aqui, ó, tem que satisfazer isso aqui. Essa igualdade aqui que eu estou pedindo para ser satisfeita, galera, na verdade, essa igualdade aqui, ó. Tá? Porque o que aconteceu aqui, ó? Isso aqui é um vetor mais um outro vetor. Entendeu? E esse y aqui é como se fosse um alfa. Aqui, como se fosse um beta. Mas não precisa fazer duas vezes aqui, né? Reproduzir aqui para quando eu for pôr a definição. O que precisa é a definição quebrar t de um vetor mais um vetor como sendo t do vetor mais t do outro vetor. E uma constante alfa vezes o vetor tem que ser a constante vezes t do vetor. Então, t de alfa são duas coisas que eu estou usando aqui para essa igualdade. Ó. Eu estou usando isso aqui. Ó. Quer ver? Ó? T de u mais v tem que ser t de u mais t de v. Tá? Porque eu quebrei desse jeito. A primeira coisa que eu fiz aqui foi t de x que multiplica um zero mais t que multiplica y0. y01. Olha só, quer ver? Só para vocês conferir aqui, ó. Que foi isso que a gente fez, ó. Olha lá, ó. T de x10 mais y01 fica t de x10 mais t de y01. Então, ó, t de u mais v, t de u mais t de v. Tá? Depois daqui para cá, essa outra igualdade, essa segunda igualdade, eu pus o x para fora e o y para fora. Então, essas duas igualdades aqui eu resumi numa pancada só, numa igualdade aqui, ó, que é essa aqui, ó. Eu já pus o x e o y para fora e já fiz a soma aqui de uma vez. Então, tem duas coisas que eu fiz aqui. Isso aqui e depois isso aqui, ó. T de alfa u tem que ser alfa t de u. Beleza. Eu posso resumir essas duas coisas nisso aqui, simples assim. Tá? Bom, então, na verdade, é assim o raciocínio, né? Que eu cometi uma falha no raciocínio quando eu fiz o exemplo 2. Para ser uma transformação linear, ou seja, para fazer esse trabalho de transformar uma reta numa reta, precisa satisfazer isso aqui, a transformação. Se ela não é qualquer coisa que faz isso. Por exemplo, y, xy não faz esse serviço. Mas por que não faz, professor? Não faz porque aqui, ó, a gente acabou de ver aqui, ó. Ó, xy não transforma numa reta. Aí, transforma num treco desse tipo aí, ó. Enquanto xy transforma. Xy, a gente pegar aqui, ó, x mais y. X mais y transforma uma reta numa reta. Aí. Então, ó, dizer, essa aqui é da primeira, essa aqui é da primeira, né? A retinha aqui do primeiro exemplo, e esse aqui é do segundo exemplo. Ó. Então, do primeiro exemplo virou uma reta, do segundo exemplo virou uma parábola aí, parece. Bom, então não virou reta. Então, aquela transformação do segundo exemplo não faz coisa linear virar linear. Então, não é transformação linear. A primeira transforma linear em linear. Beleza. E o que é que está por trás? O que está por trás é isso aqui. Que para ser uma transformação linear precisa satisfazer essa regra aqui, ó. Não é toda transformação que satisfaz isso daí. Então vamos só para finalizar, vamos conferir isso daí. Olha só.
primeira transformação nossa, do exemplo, ela era assim, ó. T de xy fica igual a T, aliás, fica igual a y, x mais y. E assim, o segundo exemplo, T de xy fica igual a y, x vezes y. Então, beleza. Então, vamos ver aí como é que ficaria agora a parada aí, ó. Bom, eu tenho que ver isso aqui, ó. Se isso aqui é satisfeito aqui nesse caso. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de U, um vetorzinho, que eu vou chamar de X do U e Y do U, tá? E de V, eu vou chamar as coordenadas de X do vetor V e Y do vetor V. Beleza. E eu vou chamar um alfa real. E isso aqui, quaisquer. Beleza? E eu, na verdade, vou usar tanto para uma transformação quanto para outra. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Isso aqui vai ser o que eu vou usar tanto para uma transformação quanto para outra transformação. Tá? E aí nós vamos testar agora para ver se essa regra é satisfeita para esse caso aqui e também para esse caso aqui. Ó, tá? Então vamos dar uma olhada nisso aí agora. Então vamos ver. Ó. Bom, então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu quero que isso aqui seja satisfeito. Então eu vou calcular isso aqui que está da esquerda e depois vou calcular isso aqui que está na direita e ver se dá a mesma coisa. Se der, é igual. Se não der, não é igual. Simples assim. Então tá. Então vamos lá. Primeiro caso. T de U mais alfa V. O que vai dar isso aí? Isso aí vai dar T de... Quem é U? As coordenadas do vetor U. Então vamos lá. Vamos pegar. É X do vetor U. Y do vetor U. Mais alfa que multiplica o vetor V, x do vetor V, y do vetor V. Beleza, ok. Então, isso é T de U mais alfa V. Tá aqui. Vamos continuar, vamos ver o que dá isso daí. Isso aí vai dar T de... Vou somar aqui dentro agora esses dois vetores aqui, ó. Então vai dar x do vetor U mais alfa x do vetor V. E aí, y do vetor U mais alfa y do vetor V. Aqui, ó, eu só fiz conta com vetor, que eu posso fazer. Alfa vezes esse vetor aqui, ó, é alfa vezes a primeira, alfa vezes a segunda coordenada. E depois eu somo a primeira coordenada com a segunda coordenada de cada um dos vetores e dá esse novo vetor. O que a transformação T faz? A transformação T faz o seguinte. Na primeira coordenada, eu vou colocar o y do vetor. Então, o y é esse cara todo aqui. Então, vai ficar YU mais alfa YV. Beleza. E aqui depois, na segunda coordenada, eu vou somar as duas coordenadas. Então, vou somar, vai ficar XU mais alfa XV mais YU mais alfa YV. Beleza. Então, dá esse vetor aqui, dá esse ponto aqui, quando eu faço essa conta aqui, T de U mais alfa V. Agora, eu vou fazer a outra conta do lado direito e ver quanto é que dá a outra conta do lado direito. Qual é a outra conta do lado direito da regrinha que eu estou usando para definir o que é uma transformação linear? T de U mais alfa T de V. Então, vou fazer essa conta aí agora. Então, vamos lá. T de U mais alfa T de V. Então, vamos fazer essa continha. T do vetor U mais alfa T do vetor V. Isso é igual a T de U. Então, é T do XU YU mais alfa T
do xv yv. Beleza. Isso é igual ao quê? Bom, o que a transformação t faz sobre um vetor? Ela transforma ele em yu e depois a soma das coordenadas. Xu mais yu. Beleza. Mais alfa. O que t de xv e yv dá? Vai dar yv e xv mais... Horrível esse xv. Xv mais yv. Beleza. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar... Então vamos lá. Aqui, yu mais... esse alfa pode pôr para dentro. Posso pôr para dentro. Então vai ficar y1 mais alfa yv. Então yu mais alfa yv. E depois vai dar xu mais y1. Então, xu mais y1. Opa, v não. Mais, agora, alfa xv, alfa yv. Então, alfa xv mais alfa yv. Fechou. E aí eu vejo que é a mesma coisa, porque aqui, ó, y1 mais alfa yv, a mesma coisa. Xu mais yu, xu mais yu, alfa xv mais alfa yv, alfa xv mais alfa. Então, beleza. Então, daqui eu posso concluir o seguinte, ó. Logo, t de u mais alfa v é igual a t de u mais alfa t de v. Ok. Agora eu tenho que ver se isso aí está acontecendo para o outro exemplo, que é xy na segunda coordenada. Então vamos lá, rapidão, vamos ver aqui, ó. Então vamos ver, eu vou calcular t de u mais alfa v nesse caso. Então o que vai dar? Vai dar t de, o primeiro vetor é o xu yu mais alfa xv yv. Fechou. Isso é igual a t de... Então, aqui, mesma conta que eu fiz lá do outro lado. Ó, xu mais alfa xv. Então, xu mais alfa xv. E depois, yu mais alfa yv. Beleza. E aí, o que a transformação agora faz? Ela faz... Primeira coordenada é o y, então é o yu mais alfa yv. E a segunda coordenada? A segunda coordenada é esse produto desse cara com esse cara aqui. Então tá, então vamos lá, vamos fazer o produto. Então vai ficar xu mais alfa xv vezes yu mais alfa yv. Ok, isso aí vai dar o que, na verdade? Vai dar o seguinte, ó, vamos lá. Vai dar t de yu mais alfa yv. E aqui vai dar, ó, xu yu. Daí, alfa xu yv. Mais alfa xv yu. E mais alfa ao quadrado xv yv. Pronto, deu isso daí. Agora eu preciso calcular t de u mais alfa t de v. Isso aí vai dar. Vou ver se dá a mesma coisa. Tem que dar isso aqui. Vamos ver se dá. Então vamos lá. Desculpa, aqui não tem t, né? Ó. T desse cara dá esse cara que é igual a isso aqui. Bom, t de u mais alfa t de v. Então vamos ver o que dá isso daí. Isso aí vai dar... Bom, t de u é t de xu yu mais alfa t de v. É t de xv yv. Isso é igual a... Bom,
T de XU, YU. Então vamos ver o que dá. Vai dar YU. E aí aqui XU vezes YU. Mais alfa. Aí aqui vai dar YV. XV vezes YV. Porque é esse cara aqui, ó, aqui, e aí o produto, beleza. Isso vai dar, então, Y1 mais alfa YV, então, YU mais alfa YV, até aqui tá de acordo, ó, Y1 mais alfa YV, e depois aqui vai dar XU YU, mais alfa XVYV. E fechou. E aí a gente vê aqui, pô, esse cara aqui tá aqui, o alfa, pô, não deu nada igual, deu diferente. Essa transformação T não é uma transformação linear. Então ela não satisfaz isso aqui, ó. Tá? Então, ela não satisfaz aquela igualdade lá que foi pedida para ser satisfeita, que precisa. T de U mais alfa V é diferente de T de U mais alfa T de V. E é isso que aqui que ferrou no exemplo 2. Então, não é igual. Precisaria ser igual. Por que precisaria ser igual? Para poder transformar coisa linear em coisa linear. Senão, não vai transformar coisa linear em coisa linear. O que faz transformar coisa linear em coisa linear, como a gente percebeu fazendo a brincadeira lá com a tabela do Excel, é isso daqui. Tá? Então, para ser uma transformação linear, eu preciso que isso aqui aconteça. Para eu, então, poder fazer aquela conta bonitinha que a gente fez no exemplo 1 lá e tudo funcionar. Quer dizer, o que eu errei, então, aqui? Eu errei quando eu raciocinei assim, ó. No exemplo 2, transforma essa reta verde nessa reta verde. Não, senhor, transforma a reta verde nessa coisa azul aqui, esquisita. Então tá, então ela não é uma transformação linear. Por quê? Porque essa igualdade aqui não foi satisfeita. E essa igualdade aqui na verdade, eu posso resumir ela nisso aqui, ó. Então, definição. Então, agora eu posso vir aqui e falar definição. T, que vai de um espaço vetorial V num espaço vetorial U, é linear quando T de U mais alfa V é igual a T de U mais alfa T de V. Tá? Então é isso. Tá? Só para não confundir os U e os V aí, ó, vamos... T do espaço vetorial E1 no espaço vetorial E2, tá? O U e o V estão no espaço vetorial E1. E esse T de alguém está no espaço vetorial E2. Então, transformação linear tem que satisfazer isso daqui, tá? Por conta de tudo que a gente analisou nesses dois exercícios aí, beleza? Quem tem alguma dúvida que queira perguntar, pode perguntar. Ok, eu vou ver o que eu consigo aproveitar dessas gravações que eu fiz aqui para poder editar. Vou gravar o início, deixar isso aqui guardado para poder gravar o início e editar tudo, juntar, montar um vídeo bacana para subir lá para vocês, beleza? Desculpa aí as falhas de hoje, não sei o que aconteceu com essa porcaria desse computador, mas enfim, máquina é assim mesmo. Então tá bom, galera.
Lembrando que a gente também é máquina, né? Uma hora a gente vai pifar também. Bom, enfim, é isso aí. Galera, valeu. Um bom dia pra vocês. Bom trabalho. Obrigado pela presença e pela paciência. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Valeu, Emily. Valeu, Matheus, Eduardo. Véi, que viagem é essa, véi?